E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Maximum de Life mais uma vez, Max aqui, e hoje eu trago uma dica de um filme que eu assisti há alguns anos atrás, o THX 1138, que foi um filme feito pelo George Lucas quando ele ainda era estudante de cinema. E ele já havia feito vários outros curta-metragens, incluindo o Electronic Labyrinth THX 1138 4EB em 67. Posteriormente, ele conheceu Francis Ford Coppola em 69 e fundaram a American Zoetrope. E o primeiro projeto da American Zoetrope foi a conclusão do filme completo THX 1138 em 1971. Destaque muito bacana para a atuação do Robert Duvall, que é um ator que eu particularmente gosto muito, do Donald Pleasence e da Maggie McCombie. Eles conseguem, o trio principalmente, que são os personagens principais da trama, eles conseguem passar uma sensação de isolamento, de depressão e ao mesmo tempo de empenho para fazer com que tudo que o Estado pede seja realizado com a maior eficiência possível, dentro de um ambiente extremamente estranho e opressor. É bem interessante a maneira com qual foi filmada e foi arquitetada toda a história e todo o comportamento dos personagens, que variam entre uma robótica sem vida e até mesmo a uma pessoa em situação de desespero que tendencia a querer conversar com outra pessoa, a gerar vínculos, a criar proximidade, amizades, mas é inibida por um medicamento que é obrigatoriamente usado por todos que convivem e produzem no local, que eu já vou falar aqui nesse vídeo. Gente, duas curiosidades extremamente interessantes sobre o filme são relacionadas ao nome que o filme tem. Uma delas é que o nome foi usado posteriormente como nome da empresa THX, que foi a responsável por desenvolver a tecnologia de fidelidade de som mais próxima possível do que seria o real, utilizada em home theater, cinemas, em consoles de videogame e qualquer outro tipo de dispositivo. Isso é bem legal. A empresa hoje, a empresa THX, ela fica em São Francisco, na Califórnia. Outra curiosidade bacana é o seguinte, o THX 1138, na verdade, ele vem do antigo número de telefone do próprio George Lucas, quando ele ainda estudava cinema e morava em São Francisco. E como isso foi constituído, como isso foi criado? O THX, na verdade, são as letras que estavam nas teclas numéricas do telefone que compunham o número 849. Ele simplesmente substituiu os números 849 por THX e manteve o 1138. Foi uma sacada interessante, inteligente, até curiosa do diretor para colocar o nome no seu filme aí. Bem bacana, né? A história se passa no futuro, onde uma colônia de pessoas que são servidores desse Estado e também viventes ali do local trabalham para esse Estado às cegas, de maneira ao qual eles não respondem a ninguém desse Estado, ninguém representa, mas existe uma lei que impera em relação às sanções e privações impostas a estas pessoas. Como assim? Eles trabalham operando em máquinas, produzindo para esse Estado diariamente, sem questionamentos, um Estado que não tem rosto, e eles são privados de emoções humanas. Como emoções humanas? Desde desejos sexuais até mesmo relacionamentos de proximidade. E como isso é feito? Agora é que é o mais doido. É tudo feito em um regime de drogas oferecidas pelo Estado, dadas pelo Estado, e é uma regra obrigatória, são drogas de uso obrigatório, no qual elas inibem qualquer tipo de sentimento de aproximação, de vontade de aproximação de uma outra pessoa dentro desse centro de convivência. E o mais interessante é que as pessoas elas acabam agindo como se fossem robôs, elas agem como se fossem robôs, por quê? Por causa da falta de sentimentos desestimulados pelo uso dessas drogas. Então, o personagem do Duval, por exemplo, que é o THX, ele é um funcionário, um produtor relativamente empenhado, relativamente eficiente, e ele preserva isso até o último minuto, quando ele encontra a coadjuvante dele no filme, um dos coadjuvantes dele no filme, no qual ele começa a ter vontade de se aproximar e também para de usar o medicamento. E as emoções começam a vir nele ali e ele começa a se questionar até que ponto aquilo é correto, viver sob aquele sistema de aprisionamento é
correto, é justo com eles, é uma coisa que vale a pena. A história se passa em um ambiente completamente sci-fi e esse ambiente veio a inspirar muitos filmes depois, anos depois, posteriormente, em obras como até mesmo o próprio Star Wars. Uma coisa que é legal é o seguinte, isso é uma característica muito bizarra e virou até motivo de algumas brincadeiras nossas, minhas e de alguns amigos na época que viram o filme também, como eu, relacionados a esse lance do filme, que é o quê? Quando esses viventes dessa colônia cometem alguma falha ou ferem alguma das leis impostas por esse Estado, eles vão seguindo até mesmo as regras desse local para um lugar onde existe um confessionário, um estado confessionário, onde lá eles encontram um oráculo estático na forma de uma imagem com o rosto, e enquanto eles falam com esse oráculo, eles recebem palavras de autoafirmação, palavras de conforto, num esquema meio de lavagem cerebral. É até cômico a maneira com qual isso acontece, ao mesmo tempo que é bizarro, triste e assustador. Porque enquanto a pessoa está ali, por exemplo, contando dos problemas dela, das frustrações, tentando encontrar alguma resposta para as dúvidas que ela tem, e mesmo até durante a confissão de algo que ela fez errado, que vai contra as normas impostas por esse Estado, fica aquele oráculo repetindo frases como yes, como I understand, que é eu compreendo, please, continue. Isso, insistentemente, chega a ser irritante ao espectador quando você vê isso. A pessoa ali tentando encontrar algum propósito, alguma resposta, algum motivo para continuar efetuando os trabalhos que ela faz para o Estado, sem questionar e de maneira cega, submissa a um regime completamente inibidor de várias emoções humanas, de várias reações e coisas necessárias para uma vida humana saudável. E é tudo muito claustrofóbico, muito opressor, muito obscuro e ao mesmo tempo um ambiente que você, depois de muito tempo, percebe que influenciou filmes como Star Wars, como Blade Runner, entre outros filmes lançados nos anos seguintes. É um filme excepcional, recomendo muito mesmo dar uma chance de assisti-lo. Gente, esse foi o primeiro filme do George Lucas, o qual ele conseguiu realizar toda a execução do filme de maneira muito complexa e muito da forma que ele visualizou desde o início. Obviamente que adaptações foram feitas do projeto original de 67, o nome mesmo foi modificado para um nome menor, mas tudo que ele planejou saiu como ele realmente queria. É uma coisa absurdamente legal entender a ótica do diretor em relação ao trabalho dele, que eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não conhecem, que é um trabalho que foi um projeto de conclusão de curso, enquanto eu, como já disse, ele estudava cinema em São Francisco. É extremamente interessante esse aspecto, porque é um filme que ele realmente impulsionou muita inspiração em filmes posteriores com temática sci-fi e que muitas pessoas ainda não conhecem. Deem uma chance, tentem encontrar o filme para alugar, ou mesmo em algum serviço de streaming, ou mesmo pela web. Vale muito a pena, é um filmão e tem momentos extremamente marcantes que eu tenho certeza que você não vai esquecer. Essa é a dica que eu vou deixar aqui para vocês do THX 1138 de 1971. Que só veio a ver a luz do dia em uma parceria que o George Lucas realizou com Francis Ford Coppola em 69. Vale muito a pena assistir, vale muito a pena acompanhar e prestar bastante atenção na história. Serão momentos marcantes, eu garanto que vocês vão gostar. Destaque excelentíssimo para a direção, para a parte de fotografia do filme, que é muito boa, e um ambiente que, apesar de claustrofóbico, de tensamente pesado, ele é completamente sci-fi, numa esfera, numa colônia de sobrevivência que é focada na homogeneidade, na produção e na manutenção de tudo aquilo que o Estado precisa de uma forma opressora, sistemática e que não permite questionamentos ou mesmo sentimentos de emoções humanas de qualquer forma. Vale muito a pena, é interessantíssimo. Galera, essa foi a minha dica de hoje. Se vocês assistirem e gostarem do filme, deixem aqui nos comentários do vídeo o que é que vocês acharam. Se vocês já assistiram, comentem comigo se vocês acharam bom, se também acharam ruim, não importa, deixem um feedback aqui.
Galera, um grande abraço para vocês. Não deixem de deixar aquele like maneiro. Isso ajuda demais o canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.